Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Esse final de semana jogaram pelas semifinais do Campeonato Paranaense Operário, Atlético Paranaense, Maringá e Coritiba. Eu sou Daniel Melo e nesse vídeo eu quero te contar como eu vi esses jogos, quem arranca na frente, quem eu acho que vai chegar à grande final e o abismo que existe entre o Atlético Paranaense e o Coritiba. Depois da vinheta. Neste sábado, Operário e Atlético Paranaense abriram as semifinais. O Operário fez um primeiro tempo muito bom e o Atlético Paranaense fez um segundo tempo melhor ainda. Foi um bom jogo de se assistir, com dois tempos bem distintos, né? O jogo começou já com a chegada do Atlético Paranaense, nos primeiros segundos foi para cima e deu um chute cruzado, mas aos 4 minutos Felipe Augusto do Fantasma acertou um chutaço, o Bento ainda tocou com a pontinha da luva, mas não teve como evitar o golaço, a bola foi morrer no fundo da rede. Depois do gol, o Operário criou mais oportunidades, ficou animado, a torcida inflamou o estádio e eles foram empilhando chances de gols. Até que no finalzinho, aos 40 minutos, o Atlético Paranaense, numa das poucas vezes em que conseguiu subir ao ataque, Eric entrou a dribles, foi puxado por Índio, cavou o pênalti ali, o juizão foi na dele, né? O toquezinho maroto do Índio acabou derrubando ele. E Fernandinho cobrando o pênalti com perfeição, a bola na bochecha da rede, empatou o jogo e deu números finais ao primeiro tempo. O jogo estava bem difícil para o Atlético Paranaense, principalmente porque o Operário, com o apoio da sua torcida, foi indo para cima, né? No segundo tempo, Cuca já entrou com 3 substituições. Léo Godoy entrou no lugar de Madison, Esquivel entrou no lugar do improvisado e desaparecido Filipinho, e Julimar entrou no ataque no lugar de Zapelli. Essas 3 alterações mudaram o parâmetro do jogo. A partir do segundo tempo, desde o início do segundo tempo, o Atlético Paranaense dominou as ações, foi empilhando oportunidades, criou várias chances. Rafael Santos teve que trabalhar bastante na segunda etapa. E no finzinho vem a recompensa, né? A jogada mais vista esse ano pelo Atlético Paranaense, né? O chutão lá da zaga. Pablo dominou no peito com categoria e mandou para o fundo da rede após o chutão de Kaique Rocha. Aos 45 minutos, o Atlético Paranaense conseguiu o gol da virada, abriu vantagem e segue sendo favoritíssimo a chegar à grande final. E no domingo foi a vez de Maringá e Curitiba irem a campo. O Dogão não tomou conhecimento do time Coxa Branca. Logo no início do jogo, aos 3 minutos, cobrança de escanteio de Marcos Vinícius. Bruno Lopes, sozinho, subiu, desviou para o meio da área, onde Vilar teve condições de dominar e mandar para o fundo da rede. Inacreditável, aos 3 minutos, o gol do Maringá numa cobrança de escanteio, bola parada. 8 jogadores do Curitiba, e eles conseguiram sozinhos fazer a trama e o gol. A partir dali, o jogo ficou tenso, o Curitiba tentou ainda ir afoito para o ataque, tomou um contra-ataque e a coisa ficou ainda pior. Aos 10 minutos, um contra-ataque rápido, o chute, a bola desvia em Natanael, e depois Pedro Morisco fez grande defesa e escanteio a princípio, né? Mas o VAR, que nós pedimos tanto no primeira fase, tanto queríamos ver o VAR em ação para evitar os erros, e aí o VAR foi lá e estragou a brincadeira. Aqueles pênaltis bem sem vergonha que só o VAR vê. Na verdade, só o VAR viu mesmo, nem o juiz, nem a televisão conseguiu mostrar o toque na mão. Mostraram em vários ângulos, para frente, para trás, diminuiu velocidade, aumentou velocidade, botou zoom, tirou zoom. Nenhum ângulo foi possível ter certeza de que a bola toca na mão de Natanael. Mas, pressionado, o juiz, né, foi até a cabine do VAR, fica difícil dizer não, né? Marcou aquele pênalti bem sem vergonha e com 15 minutos o Maringá ampliou, o Serginho cobrando o pênalti. A partir daí estava feito o drama para o Curitiba, né? Perdendo de 2-0 fora de casa, com 15 minutos de jogo, sendo que o jogo ainda não tinha nem esquentado, né? As primeiras 2 oportunidades a bola já foi para o fundo da rede. Curitiba bem que tentou criar oportunidades de forma afoita, de forma nervosa,
O Maringá, com muita experiência, furou a bola, né? Muita cera, muito chutão, muita falta para picar o jogo. Usou de toda a sua experiência aí para garantir o resultado. No segundo tempo, o Curitiba criou talvez as suas duas principais oportunidades, logo no início do segundo tempo, com o Friso lançado cara a cara com o goleiro, e saiu muito bem do gol e fez a defesa. E por volta dos 25 minutos, uma jogada do Jamerson pela esquerda, o cruzamento, Leandro Damião subiu livre de cabeça, mas tirou demais do goleiro, a bola foi para fora. E foi só isso, gente, só isso. O Curitiba não teve forças para fazer o resultado que precisava, nem sequer para descontar, né, e tornar a missão de volta menos complicada. O Dogão, com muita experiência e eficiência nos primeiros lances, garantiu um 2-0 importantíssimo e que muito provavelmente vão lhe dar a vaga na final, onde deve receber o Atlético Paranaense. Eu vi entre esses dois jogos algo muito parecido, né? Os dois times da casa saíram com gols no início da partida. O Atlético Paranaense sofreu o gol aos 5 minutos, o Curitiba sofreu o gol aos 3. Né? A diferença, e aí entra a chamada, né, que eu coloquei nesse vídeo, do abismo que existe entre o Atlético Paranaense e o Curitiba, a diferença está nos jogadores, né? O Atlético Paranaense, com jogadores muito mais rodados, muito mais inteligentes, né? Teve tranquilidade para suportar a pressão do Operário no primeiro tempo. E no banco, né? Quando mexeu, o time do Cuca ficou ainda melhor. No segundo tempo, com as entradas ali dos dois laterais, o Léo Godoy e o Esquivel, e mais a entrada do Julimar, o Atlético Paranaense ganhou força, né? Ficou ainda melhor do que com o time que tinha iniciado. Curitiba foi o contrário, né? Sofreu o gol e se apavorou. Faltou experiência para os seus jogadores ali, que se desesperaram com o placar adverso. E quando o Guto precisou mexer no time, o time afundou de vez, né? A diferença entre os atletas do Atlético Paranaense e os atletas do Curitiba é abismal. Não tem como comparar os elencos, né? Até pela forma como foram construídos, né? O Atlético vem de anos de organização e de disputas de campeonatos internacionais, enquanto o Curitiba oscila entre Série A e Série B, e mais uma vez esse ano vai montar um time de guerreiros, né? Sem muita qualidade técnica. É realmente assustadora a distância entre essas duas equipes. Em alguns jogos até parecia que o Atlético não estava tão superior ao Curitiba, mas mais em função do trabalho atrapalhado do professor Osório, né, do que propriamente dos elencos, né? E aí eu reforço, para mim a diferença de elencos entre o Atlético Paranaense e o Curitiba hoje é muito grande. Agora temos os jogos da volta, né, na próxima quarta-feira. A tendência é que o Atlético Paranaense consiga confirmar a sua vaga na final, ele que é o grande favorito, sempre foi. O Curitiba vai ter que buscar uma epopeia, né? Nunca na história do Curitiba ele conseguiu devolver uma derrota no primeiro jogo com 2 gols de diferença, mas, né, o estádio Couto Pereira com certeza vai ferver para esse jogo. Quem sabe aí o Curitiba consiga um milagre, né, de chegar à final. Eu acho que não, eu acho que o Maringá selou a classificação, o Maringá que para mim foi o melhor time da primeira fase, o melhor time, embora tenha somado menos pontos do que Curitiba e Atlético, mas foi o melhor time em termos de futebol apresentado. Né? Com certeza é o melhor time do interior, e se chegarem à final Maringá e Atlético Paranaense, vamos ter 2 grandes jogos, e eu prevejo muita dificuldade para o Atlético confirmar o título e o seu favoritismo. Estou confiando muito no Dogão. E você? Comente aqui, deixe seu comentário, envie o seu vídeo, seu áudio com a sua torcida. Vamos fazer este canal juntos. Um grande abraço!